Eu queria perguntar uma coisa sobre essa história da crise, professor. Eu acho que a grande preocupação das pessoas hoje é se ela vai atingir o Brasil, né? Se as pessoas que têm dinheiro no banco têm que estar preocupadas, sobretudo desses bancos menores, menos conhecidos. O senhor acha que vai chegar aqui no Brasil essa crise? Olha, a primeira coisa, Sinara, é que ninguém sabe. Tá? Eu li um artigo do Economist, eles dizendo que visitaram vários grandes bancos para saber se há um meltdown, né? Um derretimento geral do sistema financeiro, se eles estão preparados para isso. E todas as instituições que eles visitaram até mostraram salas especiais, computadores dedicados para coisas aceleradas, enfim, um conjunto de medidas de preparação. Né? Eles terminam o artigo dizendo: ficamos muito tranquilizados porque os bancos estão preparados. Aí, na frase seguinte, ele diz: ou será que estamos tranquilizados? Ou seja, se os grandes bancos, que têm o dedo no pulso do sistema, estão achando que pode advir um meltdown, né? Um derretimento geral, né? Na realidade, Sinara, a verdade é que não sabemos, tá? Porque é um sistema de confiança. Quando você compara a base produtiva, porque a riqueza não é dinheiro, isso são apenas sinais magnéticos, isso aqui é volátil, tá? E quando você vê que as emissões, por exemplo, na área dos derivativos, estão em 600 trilhões, que é 6 vezes o PIB mundial, certo? Não há cobertura real de produto para tanto dinheiro emitido, tá entendendo? Então, isso gera uma tremenda volatilidade. E enquanto as pessoas confiam, as coisas funcionam. Certo? Agora, se você tem 3, 4 bancos fortes que... Né? Por que o Biden imediatamente saiu? Não, para já, se você tem até 250 mil dólares, o governo cobre. Né? Bom, da outra vez, em 2008, eles meteram trilhões de dólares, né? Dos nossos impostos para os bancos. Então, sabe o quê? O principal para me ensinar nesse processo é o seguinte: o futuro a gente simplesmente não sabe, tá? Porque depende de uma série de processos extremamente voláteis. Mas o principal é que esse sistema é não só incrivelmente inseguro, instável, como simplesmente, em vez de servir, ou seja, juntar poupanças e torná-lo produtivo, financiando atividades de desenvolvimento, financiando iniciativas de reduzir o impacto ambiental, financiar novas tecnologias, etc., ele simplesmente está alimentando um sistema de especuladores no mundo que, para você ter uma ideia, você pega a BlackRock, certo? A BlackRock administra 10 trilhões de dólares. Tá? O orçamento do Biden, orçamento federal dos Estados Unidos, é 6 trilhões. Está me entendendo o tamanho da coisa? No Brasil, você pode pegar, e eu recomendo muito a quem está escutando isso aí, você pode comprar o relatório da Forbes sobre os bilionários brasileiros. Tá? Você tem bilhões e bilhões, a começar pelo Lehman aqui, né? Como é que o Lehman fica rico? Produzindo, né? É só olhar o caso das americanas, né? É só olhar o Santander, certo? Que vai cobrar no Brasil. É um gigante multinacional que entra num sistema especulativo. Por quê? Porque o governo brasileiro permite a especulação. Certo? Porque tiraram o artigo 192 da Constituição. Isso aqui é um caos financeiro mundial que, no Brasil, atingiu uma dimensão simplesmente mais grotesca. Né? E gera aí esse absurdo, né, de você ter bilionários, né, que tem aí uma quantidade desse dinheiro aí só especulativo enorme, né, uma desigualdade absurda, né, professor? O Brasil ter aí bilionários na lista com a quantidade de pessoas que até então, agora a gente estava falando, né, estavam passando fome, né, uma desigualdade absurda, né? Olha, essa coisa, Adri, é importante que você mencione a coisa da fome, né? Porque, veja bem, o Brasil tem 353 milhões
de hectares de estabelecimentos agrícolas. Tá? É gigantesco. Sabe quanto ele está plantando? Somando agricultura temporária e permanente, as propriedades são 353 milhões, a totalidade de hectares. Nós estamos plantando no Brasil apenas 63 milhões. Nós temos cerca de 160 milhões parados ou simplesmente usados de maneira muito subutilização, a gente chama, né? Através da pecuária extensiva. Certo? Dá mais ou menos 160 milhões de hectares de terra parada ou subutilizada, isso dá 5 vezes o território da Itália. Onde a gente produz essencialmente soja, milho, café, enfim, grãos de exportação. Sim. O Brasil produz só de grãos, vocês pegam a última safra. São muito modernos, tá? São grandes corporações internacionais em grande parte, ou internacionalizadas, certo? Produzem 313 milhões de toneladas de grãos na última safra. Se divide isso pela população, sabe o que dá? Isso dá mais de 4 quilos por pessoa por dia só de grãos. E temos 33 milhões de pessoas passando fome e 125 em insegurança alimentar. Por quê? Porque são ligados a grandes grupos internacionais. É o agro. E só olhar o peso que o agronegócio tem no Congresso, tá? Porque ele se articula em termos políticos. Agora, quem puxa a corda, digamos, de todo esse processo são 4 empresas mundiais. São intermediários, tá? Não são produtores de nada. Tá? É a ADM, a Bunge, a Dreyfus e a Cargill. 80% dos grãos no mundo, da alimentação no mundo, está na mão de 4 grupos especulativos, que, da mesma maneira que a BlackRock brinca com dinheiro, chama asset management. Né? Esses 4, né, a gente chama de ABCD internacionalmente, certo? Eles brincam com preços de grãos, certo? E aproveita a guerra da Ucrânia para subir todos os preços, para gerar inflação. Esse processo, portanto, ele extrapola muito o sistema dos bancos, né? Porque gerar fome, sabe, ter fome... Olha, eu trabalhei pela ONU em diversos países africanos, em países onde o colonialismo deixou terra arrasada e que você não tinha de onde tirar. Eu tenho que cobrar imposto para o Estado. Cobrar imposto de quem? Certo? Quer dizer, com a miséria que está. O Brasil, não. Eu faço uma conta super simples. Tá? Eu pego o PIB do Brasil, 10 trilhões. Estou arredondando. Dá quase isso. Divido pela população, 215 milhões. Sabe o que dá? Isso dá 15 mil reais por mês por família de 4 pessoas. Já pensou? Já. Se eu vou aqui para o Morumbi, as madames vão dizer, meu Deus, viver com 15 mil reais, né? Mas para quem ganha, né, um salário mínimo. Estão entendendo? Ou seja, a grande batalha que nós temos pela frente é a gente restabelecer a lógica do a que serve a economia. Toda a nova geração de economistas que surgiu, peguem o Piketty, o Stiglitz, que é prêmio Nobel, peguem o Krugman, peguem a Mariana Mazzucato, peguem tanta gente no Brasil, inclusive, certo? Que está batalhando para a gente deixar de financiar esses bilionários, né? Que você conta nos dedos o cara que faz alguma coisa. É tudo ação, computador, enfim, certo? Manipulação financeira. Porque eles puxam para eles o nome de capitalismo que dá a impressão, sabe, assim, o merecimento emprestado, né? Porque, tradicionalmente, um capitalista era um cara que produzia sapato, bicicleta, automóvel, etc. Hoje, eles não produzem nada, eles drenam, né? Certo? Que é aquele artigo que você mencionou, né? Que é o artigo... Eu fiz um pequeno resumo, que eu recomendo muito, né, às pessoas, porque em 6 páginas vocês vão ter aí a ficha de como funciona esse sistema no Brasil.